Oportunidades. Apoio cultural. Usina de Imagem. A carga tributária brasileira, por que ela é tão pesada, tão alta e quais são as consequências disso tudo? Tem solução? Olá, o programa Oportunidades está começando e é sobre este assunto que nós vamos discutir hoje com os nossos convidados. Eu quero apresentar aqui já os meus convidados. São dois jovens da CDL Jovem. Vou apresentar primeiro o Naone Garcia, economista, e diretor de planejamento da CDL Jovem. Tudo bom? Tudo bom, Guilherme. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no programa. Esse é um assunto importantíssimo, não é fácil de ser debatido, mas a gente precisa debater cada vez mais para a população começar a entender o assunto e poder tomar partido, tomar consciência e fazer as cobranças necessárias do poder público. Ok, obrigado pela sua presença aqui, Naone. Eu apresento também o João Paulo Meinick, ele é advogado tributarista e é diretor jurídico da CDL Jovem. Tudo bom? Tudo bom, Guilherme? Boa noite a todos. A gente está aqui para falar um pouquinho aí de carga tributária, complexidade fiscal, que são temas aí que estão em voga, especialmente nesse momento aí de crise econômica, crise política e cada vez mais a população vê a necessidade de que essa discussão seja levada à frente e que medidas de fato sejam tomadas. Ok, muito obrigado também, João Paulo, pela sua presença, obrigado pela presença de vocês dois. Carga tributária, só para se situar aí, a CDL Jovem tem feito trabalhos de conscientização da sociedade para as pessoas entenderem o que pagam, o que cada pessoa paga por cada produto, principalmente a questão tributária, os impostos que são embutidos em cada produto. Isso é bom a gente saber para a gente ter noção de quanto custa exatamente cada produto. Estamos no ar. Mais uma vez, obrigado por vocês terem vindo hoje aqui. Tá? Eu primeiro queria saber sobre essa carga tributária, até que ponto ela atrapalha o desenvolvimento de um país, o desenvolvimento principalmente do setor produtivo. Vou pedir o Naone para iniciar, por favor. A carga tributária ela atrapalha, Guilherme, não por existir. Todo país tem tributos, o tributo ele tem uma importante função social, que é através dele que o governo consegue atuar no social, fazer programas de educação, de saúde, de segurança. Então, eu vou até reformular minha pergunta. Por que a alta carga tributária atrapalha tanto? O problema é ela ser alta e ela ser complexa. A gente vive hoje no país com a segunda maior carga tributária da América Latina, uma das maiores do mundo, um retorno muito baixo para a sociedade em serviços e o grande problema que atrapalha o setor produtivo é também a complexidade dela. O empresário brasileiro ele passa centenas de horas por mês, por ano, só calculando o tanto que ele vai pagar de imposto. Então, um empresário brasileiro, para cada um funcionário no setor tributário que ele possui, a cada um funcionários que o americano possui, na empresa americana, o Brasil possui 7 funcionários só calculando o tributo, calculando tudo que tem que ser pago por essa empresa. Então, essa complexidade, ela desafia o empresário a cada dia, ela dificulta o empresário a ser competitivo no mercado. Ok, João Paulo, essa alta carga tributária também, na sua visão, de que forma ela atrapalha até mesmo a competitividade entre as empresas, o setor produtivo, né? Guilherme, na verdade, a alta carga tributária, ela importa na saída do dinheiro do setor privado para os cofres públicos. E aí, como a Naone falou, nós temos a 7ª maior carga tributária do mundo e em termos de retorno nós temos o pior retorno, nós temos o pior custo-benefício. Então, ou seja, nós somos um dos países que mais pagam tributos e nós recebemos o pior retorno em termos de serviço público para a população. Isso acarreta que as empresas, ao despenderem um alto volume dos seus rendimentos para o Estado, elas acabam deixando de investir na produção e aumentando as suas operações e gerando empregos, porque é o setor privado quem faz a economia girar e que gera empregos no país. Eu só lembrei no início do programa sobre o trabalho que a CDL Jovem, a Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem, vem fazendo aqui em todo o Brasil, mas aqui no Espírito Santo, especialmente em Vitória, sobre a conscientização. Todo ano, a CDL Jovem costuma fazer uma campanha para conscientizar as pessoas sobre essa alta carga tributária. Agora, imagina você tendo um dia sem um imposto, um dia sem tributo, Foi o que eles fizeram recentemente.
levou um posto de gasolina a vender combustível sem o imposto, né? Ficou quanto o litro da gasolina? A gente vendeu o litro a R$ 1,58. É quanto? Mais de 60%? Isso representa 56% do valor da gasolina. 56% da gasolina. Considerado o valor do litro a R$ 3,59. Mais da metade da gasolina que a gente bota no combustível, no tanque de combustível é de imposto. Incrível, né? Nós temos uma reportagem que o Bruno Faustino fez. Vamos acompanhar então essa reportagem para a gente entender melhor como é essa situação hoje no Brasil. Vamos ver. Fila de dobrar o quarteirão. Tudo isso para abastecer o carro com gasolina a R$ 1,58 o litro. Seu Reginaldo dormiu aqui. Vale a pena? Rapaz, show de bola, tranquilo. Nossa. Você chegou aqui que horas? Às 16 horas de ontem. Estou aqui até agora. Ele trouxe uma garrafinha de café, um pãozinho, uma batata doce. É meio sofrido, né? Mas tem que pagar o sacrifício. Foram distribuídas 150 senhas. Cada motorista pôde abastecer R$ 40. Promoção boa, eu gostei. Tô desde ontem aí, 8 horas da noite. A gasolina hoje ela está sendo comercializada no Brasil em torno de R$ 3,60. Mas a CDL Jovem realiza esse evento uma vez por ano, no dia em que um brasileiro deixa de trabalhar para o governo. Então esse ano a gente trabalhou de janeiro até hoje, 154 dias só para o governo. Então hoje a gente comemora o Dia da Liberdade de Impostos. Outra ação para alertar para a quantidade de impostos que pagamos diariamente foi montada em um dos cartões postais de Vitória, a Praia de Camburi. É um cemitério. Cada cruz desta aqui representa uma empresa fechada no Espírito Santo este ano. Ao todo, foram 1.841, segundo dados da Junta Comercial. E um dos motivos é a alta carga tributária do país. Aqui no Brasil nós temos a 7ª maior carga tributária do mundo e nós temos o pior custo-benefício em termos de retorno de serviços públicos para a população. Nós temos um dado também de que a maioria das empresas, 50% das empresas não sobrevivem ao 3º ano após o início de suas atividades. E claro que a alta carga tributária e a complexidade fiscal, ela acaba pesando muito mais sobre o pequeno empresário do que sobre o grande. E os números do impostômetro não param de mudar. Pois é, tá aí então a situação, né, da carga tributária, a gente vê que é uma realidade, né? Eu gostaria que você citasse duas coisas aí do que a gente viu na reportagem do Bruno, né? Primeiro que vocês sempre fazem isso depois que o brasileiro fica livre de pagar imposto, né? Entre aspas, né? 5 meses, mais de 5 meses que o brasileiro trabalha só para pagar imposto, é isso mesmo? Exato. Cada ano a gente faz o cálculo do tempo médio ali, que representa o tempo trabalhado pelo brasileiro somente para pagar impostos. E aí, em 2015, esse marco ele chegou no dia 31 de maio, e nesse ano já foi no dia 2 de junho. Então, ou seja, a cada ano o brasileiro tem que trabalhar alguns dias a mais simplesmente para sustentar a alta carga tributária. É muito tempo trabalhando só para pagar imposto, né? Vi também a questão da mortandade das empresas, aquelas cruzes que vocês colocaram na praia ali. Isso representa, aqui no Espírito Santo, cada empresa que não chegou ao 3º ano, é isso? Não, aquelas são as empresas que não sobreviveram só em 2015. Só em 2015? Só em 2015. E na verdade, esse dado que a gente tem lá, de 1.841 empresas, salvo engano, é um dado de janeiro a abril. Nós conseguimos um dado atualizado para o mês de maio, no qual mais 400 a 500 empresas também foram fechadas, e nós temos o dado também do desemprego, né, que a mortandade das empresas acabou gerando também um alto índice de desemprego, que de janeiro a abril foram em torno de 10 mil empregos perdidos. Mas isso aí não é somente fator da carga tributária alta, não. A carga tributária alta é um dos fatores, não é isso? Exatamente. A carga tributária não pode ser a única culpada pelo fechamento das empresas. A gente vive numa crise econômica, mas o grande ponto que a gente trabalha é que a complexidade fiscal e a alta carga tributária, ela dificulta o empresário a ser produtivo, a ser competitivo dentro do seu mercado. Então, ele não consegue competir com empresas internacionais que têm uma complexidade fiscal melhor, que têm uma carga tributária mais justa e acaba perdendo o mercado para essas outras empresas. Tem um relato, né, do empresário que está se enforcando nas dívidas, se enforcando em tributos, né? E isso a gente lembra a questão da Inconfidência Mineira, né?
que os inconfidentes brigaram para acabar ou reduzir o chamado imposto, o quinto, né? Que era 20%, é isso? Isso, exatamente. 20%, o quinto é 20%, não é isso mesmo? Né? Exatamente. E hoje está em quanto? Pelo PIB? Nos dados de 2015 do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, a carga tributária que o brasileiro arcou foi em torno de 41%. Quer dizer, o dobro do que era na época da Inconfidência Mineira, né? Exato. Tem muita gente se enforcando aí. Exatamente. Desde aquela época já se discutia, já se brigava e até hoje a gente tem que continuar brigando pela alta carga tributária. Um dado interessante, Guilherme, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, um pesquisador ele achou que a cada 1% de elevação na carga tributária, no longo prazo isso pode acarretar em até menos 3,8% no PIB. E no curto prazo, um aumento de 1% da carga tributária também geraria uma queda de 0,42% no PIB. Então, se tem a ideia de que aumentar carga tributária é bom porque vai aumentar a arrecadação e o governo vai poder gastar mais, mas isso não é tão correto porque o governo ele não tem a eficiência completa do gasto público. E quando a carga tributária aumenta demais, tem um conceito na economia que se chama a curva de Laffer, que todo país tem o seu limite de carga tributária. Quando você chega nesse limite, acima dele, você já começa a diminuir o produto interno do país. Então, o Brasil já chegou nesse limite, então aumentar a carga tributária já não aumenta a arrecadação, pelo contrário, ela diminui. É porque a roda não gira, né? Exatamente. As pessoas vão deixar de comprar, a indústria vai deixar de produzir, exatamente, porque não tem ninguém comprando e por aí vai haver desemprego. Exatamente. E a gente tem vivido isso nesse momento no país. Essa questão das campanhas que vocês fazem, por exemplo, eu vi ali o motorista, legal, se tivesse isso todo ano, né? Pagar a gasolina sem imposto, todo mundo gostando. Mas vocês percebem que está havendo uma conscientização entre os consumidores sobre a questão dos impostos? Sim, na verdade todos já é bem sabido pela população, né, que a nossa carga tributária é muito alta, mas na verdade as pessoas não sabem muito bem de quanto que é. Então essa ação que nós fazemos é exatamente para mostrar que a carga está alta e quanto que se paga a mais somente para suportar essa carga. E aí, pegando um gancho naquilo que você falou anteriormente da Inconfidência Mineira, aqui no Brasil nós temos uma cultura muito estatista, então o nosso Estado ele é muito inflado, nós temos gastos públicos muito altos. Então, inclusive nesse contexto da crise que nós vivemos, um compromisso que o governo deveria assumir seria de redução da máquina pública, reduzir gastos, porque gastos muito altos a população não consegue arcar, que é o que está acontecendo agora. E o simples aumento da carga tributária, como o Naoni falou, ele não necessariamente importa em aumento de arrecadação, porque chega a certo ponto, aumenta-se a carga tributária e a arrecadação cai. Então, o que tem que ser feito é o governo reduzir gastos e reduzir a carga sobre a população. Só que também a gente viu recentemente um aumento de gastos aí em torno de, acho que mais de 50 bilhões com um reajuste aí do Judiciário Federal, que gera consequências aí tanto no salário dos políticos quanto do judiciário, servidores públicos federais e estaduais. Então, assim, e aí isso foi aprovado pela Câmara, ainda tem que ser aprovado pelo Senado e o presidente da República pode ser que vete. Mas assim, a questão nós estamos precisando urgentemente de redução de gastos para que o Estado consiga se manter com o que arrecada. Uma grande reforma, na verdade, exato, né? E vontade política. Exato. Eu tenho aqui, que vocês até passaram através da sua assessoria, alguns produtos e o que representa de imposto para cada produto. Eu vou citar alguns aqui, depois a gente comenta, né? Por exemplo, cebola, 16% só de imposto que a gente paga, né? Tomate, a gente paga 17%, cada tomate que a gente compra na quintanda ali, 17% vai de imposto. Passagem aérea, 22%, celular, 33%, bicicleta, 46%, quase metade do que você paga de uma bicicleta hoje é de imposto. Conta de luz, 48%. Eu vou citar outros no próximo bloco, para a gente fazer uma discussão a respeito disso, inclusive sobre discriminação nas notas fiscais, como é que está essa situação hoje. Vamos fazer nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta, até já.
O Brasil é o 7º país com a maior carga tributária do mundo e é sobre este assunto que nós estamos discutindo hoje, carga tributária alta, pesada aqui no Brasil. Eu estou aqui com 2 representantes da CDL Jovem, eles estão explicando para a gente toda essa ação que a CDL Jovem costuma fazer para conscientizar a população sobre essa alta carga tributária, né? E inclusive apontando soluções, o que pode ser feito para melhorar, para amenizar essa situação. No bloco anterior, finalzinho, eu citei alguns produtos, né? O que tem de carga tributária em cada produto. Eu vou citar outros aqui. Eu citei anteriormente a bicicleta, que é quase a metade do que você paga numa bicicleta é de imposto, 46%. Conta de luz, 48%. Cerveja, olha, Chicão, cerveja, 55%, hein? Gasolina, 56%, tênis importado, 58%, videogame, 72%. É muita carga tributária, é muito imposto, né? Muita tributação. Como é que vocês veem essa situação? Eu gostaria de ouvir primeiro do Naone a questão da nota fiscal discriminada, como acontece lá fora, em outros países, se isso ajuda. Guilherme, rapidamente, antes de responder sobre a nota fiscal, é um absurdo alguns valores em determinados produtos. A gente vê um país cada vez aumentando mais o trânsito e a gente vê uma carga tributária numa bicicleta que poderia ajudar com a mobilidade urbana de 45%. Alguns produtos como videogame, cita-se que o percentual é alto porque é um bem supérfluo, mas, por exemplo, o medicamento no Brasil, a média de carga tributária dele é de 35%. Isso é um valor assustador. Em países como a França, isso é de 2%. Em certos países como o México, não é tributado nada para medicamentos, que é importante para a saúde do cidadão. Portugal é menos de 5%, se eu não me engano, né? Exatamente. Então, a gente caminha na contramão até em bens essenciais para a população que poderiam ser menos tributados. Quanto à questão da tributação da nota, isso foi uma luta, inclusive, da CDL Nacional, inclusive é importante para ajudar a população a saber o quanto se paga de imposto em cada um dos produtos, mas, de novo, a lei, às vezes, ela vem de cima para baixo, sem se conversar com o setor, e até isso, às vezes, aumentou um pouco a complexidade. O João Paulo pode falar isso também, talvez, sobre alguns clientes tendo alguma dificuldade, porque não se deu um tempo hábil e nem uma facilidade para que o empresário pudesse colocar no seu produto quanto que é tributado e ficou tudo a cargo dele. Então, às vezes é difícil calcular exatamente o valor dos seus produtos, do tributo dos seus produtos, e fica sempre a cargo do empresário se preocupar com isso. E a lei foi feita só de cima para baixo, mas é uma lei importante para que também ajude a população a se conscientizar de quanto é pago em cada um dos produtos consumidos. Você acha que deveria vir bem discriminado, assim, o que é imposto da União, tributo de município? Eu não sei como é que seria essa discriminação. Qual seria o ideal? Eu acho que o ideal é o total, para não aumentar ainda mais a complexidade na hora de se formar, mas o cidadão ver também quanto que ele está pagando ajuda ele a entender e poder lutar por direitos como cidadão. Porque é bom até esclarecer essa questão da nota fiscal com o imposto discriminado, porque muitas vezes alguém vai comprar um produto, por exemplo, vamos pegar um produto, um videogame aqui que é de 70, vamos pegar a bicicleta, que foi um exemplo muito legal, né, que eu acho que o poder público deveria incentivar mais o uso da bicicleta, diminuindo a carga tributária. 46% de carga tributária na bicicleta. E acha que a bicicleta está cara porque o comerciante está cobrando caro. Às vezes não, às vezes é a carga tributária que ele tem que colocar lá, é obrigação, né, para recolher os impostos. Como é que você vê também essa questão? Essa discriminação do valor dos tributos na nota, isso é importante como um primeiro passo. Para que a população saiba, né, quanto que está pagando. Questão da educação, né? Exatamente. E aí possa começar a cobrar do poder público, dos governantes, medidas nesse sentido. Uma das pautas, inclusive, da reforma tributária seria a redução da tributação sobre o consumo, porque o argumento é de que as pessoas de baixa renda, elas gastam tudo que recebem e com isso elas acabam sendo muito mais oneradas com os tributos sobre o consumo do que as pessoas de alta renda. Então, isso é uma das pautas, sobretudo porque os impostos diretos, como por exemplo o imposto sobre a renda, traria uma maior justiça tributária no sentido de
de não onerar de maneira tão pesada as pessoas de baixa renda e acabar aliviando, de certa forma, as pessoas com uma renda maior. Inclusive, eu quero deixar um alerta para o telespectador. Aqui, nem eu, nem os representantes da CDL Jovem, ninguém está querendo acabar com imposto. Lógico, e a gente sabe que imposto é importante, porque tem um retorno social, inclusive, né? O que a gente está discutindo é a alta carga tributária, né? No início eu fiz até uma pergunta meio equivocada, mas a pergunta certa é por que essa alta carga tributária é tão maléfica para a sociedade. Né? Pois não. Só reforçando o que o Dr. João falou, é interessantíssimo isso, porque além de ser alta, além de ser complexa, ela também é mal cobrada. O estudo da Federação das Indústrias de São Paulo chegou que as pessoas com até 2 salários mínimos de renda, elas gastam 46% de consumo em tributação. E as pessoas com acima de 25 salários mínimos gastam apenas 18%. Quem ganha menos paga mais? Exatamente. A classe mais desfavorecida paga muito mais na proporção, né? Na proporção do consumo de tributo, sim. Nos produtos consumidos, porque, como o João falou, eles gastam praticamente toda a sua renda em consumo, então eles acabam tendo um percentual de gasto com tributação muito mais elevado. E quando a gente fala de retorno, eu fiz até uma pesquisa aqui, eu anotei aqui, quais são os países que têm melhores retornos, né, de carga tributária. Primeiro, os Estados Unidos, se eu não me engano, pela minha pesquisa aqui, Estados Unidos, Austrália, Coreia do Sul, a Irlanda, Suíça e Japão. São os países que têm retorno bom, né, com relação à carga tributária. Aqui no Brasil, imposto de mais, retorno de menos, né, João Paulo? Exato. E mesmo no que tange essa questão do retorno, nós tivemos aí essa semana a população, eu não me lembro qual que é o país, se foi a Suécia, que a população negou uma proposta do governo de pagar um salário para cada cidadão de mais de 2.000 euros. Então, assim, a questão não é só o retorno, porque mesmo que o retorno fosse muito bom, a alta carga, ela prejudica a economia, ela prejudica o desenvolvimento econômico do país. Solução. Vamos falar rapidamente aqui sobre solução. A gente discute o assunto, mas a gente queria que vocês, por exemplo, que apontassem algumas soluções, algumas medidas possíveis, né, para diminuir essa alta carga tributária. Primeiro, vontade política, que eu já citei aqui, né? Exatamente, Guilherme, vontade política. E a gente sabe que no momento, por exemplo, com a crise econômica, fica muito difícil se falar de redução de carga tributária, né? Mas, na verdade, a gente está sofrendo as consequências de não ter debatido esse assunto anteriormente. Mas algumas soluções estão começando a surgir ainda a passos pequenos, mas são importantes serem citadas, como o Simples Nacional, o Super Simples. São medidas que vão diminuindo a complexidade tributária, vão deixando mais fácil para o empreendedor, principalmente aqueles micro e pequenos empresários que não podem perder todo o tempo do seu negócio calculando e tendo que pensar em forma de pagar seus tributos. Então tem que ser pensado cada vez mais soluções nesse sentido de simplificação da carga tributária para que o empresário tenha mais facilidade de pagar seus tributos, que já são elevados, então que pelo menos sejam fáceis de serem calculados e pagos, para que eles não caiam, às vezes, até em armadilhas sem nenhuma má fé, mas que por falta de conhecimento dele ou do seu contador, que a gente tem aqui, que são mais de 3.500 normas tributárias, a gente tem 35 normas sendo editadas por dia. Então a gente gasta 45 bilhões de reais por ano nas empresas só calculando-se e pagando funcionários para calcular tributos. Então a simplificação tem que ser um negócio urgente e não diminui a carga tributária. Ele só simplifica para que seja mais fácil para o empresário. E João Paulo, alguma alternativa, alguma solução que você possa apontar? Principalmente a principal solução, né, que é o que urge no atual momento, é a redução dos gastos públicos, o Estado diminuir os seus gastos, o seu tamanho. E, assim, no contexto da reforma tributária, existe essa pauta inclusive de redução da carga, porque há quem defenda que a redução da carga
por conta da nossa carga já ter passado a curva de Laffer, conforme o Naoni que falou, nós já estamos cobrando mais do que temos capacidade de pagar. Então, a arrecadação já está mais baixa por conta da carga alta. E aí, uma diminuição na carga tributária, para quem advoga essa questão, né, essa frente aí da reforma, ela importaria, inclusive, na diminuição da informalidade. E aí nós temos um dado da consultoria McKinsey, que diz que uma redução de 20% na informalidade importaria num crescimento de 1,5% ao ano da economia brasileira. Ok, o programa está chegando ao final. Se vocês quiserem dar o último recado, a última frase para o telespectador, fica à vontade antes de encerrar. Naoni, por favor. Guilherme, primeiramente a gente queria agradecer profundamente. Esse assunto ele precisa ser debatido pela sociedade. É muito importante, ele não é simples, mas a gente tem que discutir cada vez mais para chegar nas melhores soluções. Eu já estou há 10 anos trabalhando no movimento Jovem Empreendedor, sou diretor da FECAGE também, que é a Federação Capixaba de Jovens Empreendedores. E para finalizar, queria trazer um dado da pesquisa da CONAGE, que é a nossa confederação nacional, que chegou ao resultado de que 58% dos jovens brasileiros não abrem uma empresa por ter como maior desafio externo a carga tributária. Então, além de ter aquele cemitério de empresas que morreram pelas dificuldades econômicas e de pagar seus tributos, tem mais um cemitério de empresas que nem nasceram na cabeça dos jovens porque eles estavam com medo de empreender devido à alta carga tributária e à alta complexidade tributária. Naoni Garcia, economista, muito obrigado pela sua presença hoje aqui, tá? João Paulo, suas últimas considerações. Eu gostaria também de agradecer a oportunidade aqui e também eu acho que o principal recado para a população é para realmente ter consciência da carga tributária, cobrar isso do poder público, porque se a população não tomar para si essa causa, vontade política para isso vai sempre faltar. Então, assim, a população tem que ser ativa e tem que cobrar, porque de outra forma as mudanças que o país precisa não vão acontecer. Ok, João Paulo Meinick, advogado tributarista. João Paulo e Naoni, 2 representantes da CDL Jovem Vitória. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês, pelas explanações de vocês a respeito deste assunto, né? Telespectador, fica atento aí, se conscientize, procure se informar mais sobre carga tributária, o que você pode fazer, como eles falaram, né? Cobre bastante dos seus representantes políticos para a gente ter um futuro melhor, né? Ter uma solução para isso tudo. Obrigado pela sua audiência. O programa Oportunidades fica por aqui. Semana que vem a gente volta com outro assunto. Até lá.